Cicobi Amazônia oferece o seu programa local. Giro Cidade. Está no ar mais uma edição do programa Giro Cidade. Estamos começando mais um programa. Olá, meus amigos, minhas amigas telespectadoras aqui do SBT Ariquemes. Estamos no ar. Hoje o programa tem muita matéria, muita reportagem aí para você que está sempre, todos os dias, ligadinhos aqui, acompanhando o programa Giro Cidade e também o Comando Policial. Participe com a gente nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é SBT Ariquemes TV Alamanda Oficial. Curta e compartilhe lá nossas matérias. No YouTube também se inscrevam no nosso canal. E lá também no Instagram, que é @SBT Ariquemes. Você pode estar seguindo a nossa fanpage no Instagram. E se quiser seguir a página da apresentadora, é @GimiMaqueren94. E olha só, tem uma telespectadora que já participou, mandou uma mensagem lá no Instagram. Eu já vou começar mandando um abraço para ela, que ela mandou mensagem lá no meu Instagram, que é o @GimiMaqueren94, que é a Clau Fortunato, lá do Setor 8, e a sua filha Carla Beatriz, que estão sempre ligadinhas aqui acompanhando o programa. Beijão aí para vocês, obrigada pelo carinho. E nós começamos o programa de hoje falando aí sobre a campanha da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa. Já começou então a campanha aqui no estado de Rondônia. Esta etapa é para todo o rebanho bovino e bubalino e segue até o dia 15 de maio. O prazo para o produtor estar declarando a sua vacina é até o dia 22 de maio. Vamos conferir então mais detalhes aí com o repórter J. Santos. A campanha de vacina contra a fitose, a 46ª do estado de Rondônia, ela foi iniciada agora no dia 15 de abril. O produtor tem um mês para comprar a vacina contra a fitose e vacinar seus bovinos e búfalos contra a doença. Do dia 15 de abril até o dia 15 de maio é o tempo que o produtor tem para comprar a vacina e vacinar os seus animais. E do dia 15 de abril até o dia 22 de maio é o prazo que esses produtores rurais têm para vir até Idaron e comunicar essa vacinação. Nos informar quais animais que ele vacinou. É importante ele saber, ele ter listados quantos machos nasceram na fazenda, quantas bezerras nasceram, se ele abateu algum animal para consumir ou se morreu algum animal na fazenda. Esses prazos têm que ser respeitados e a maioria esmagadora dos pecuaristas, não só de Ariquemes, mas do estado de Rondônia, eles vêm até Idaron, eles comparecem atendendo o nosso chamado. É interessante que eles venham, não só comunicando que vacinaram os seus animais, mas para que nós possamos atualizar as informações de seu rebanho. Às vezes o produtor ele tem na ficha lá 2, 3 animais que morrem, ele acredita que não tenha que vir ao Idaron, ele tem que vir sim. Até porque, em respeito aos mais de 99% dos produtores que vêm até Idaron, aqueles que deixarem de vir, mesmo que morram os animais, ele não nos informar, vão ser deslocados servidores, gasto de combustível, de veículos, as estradas não são boas, então aqueles que não vacinarem os animais contra a fitose dentro dos prazos, ou que eles vacinarem, mas que eles não venham comunicar a vacinação do rebanho ou informar que esses animais morreram, eles podem ser multados por não atender o chamado da agência Idaron. É interessante frisar que a agência Idaron é parceira do produtor rural. Sim. Em Ariquemes, por exemplo, nós somos em 20 servidores. Os 20 servidores, eles não têm condição de fiscalizar os mais de 4 mil produtores. Por isso que esse trabalho tem que ser de parceria. Por conta disso, existem 2 telefones de contato. O 0800 643 4337 e o 0800 704 9944. Através desses 2 telefones, o produtor rural pode entrar em contato conosco e nos informar de propriedades onde existem animais doentes que não foram vacinados contra a fitose, onde existem animais que não têm ficha junto à agência Idaron ou que produtores não vacinaram o rebanho contra a fitose. É importante frisar que a economia do estado de Rondônia ela é lastreada no setor produtivo, seja as lavouras de soja, milho, arroz, enfim, seja a agropecuária, notadamente a pecuária de corte. A pecuária leiteira ela é muito importante, não só do ponto de vista econômico, mas social também. Então, se nós,
produtores rurais, a Agência Daron, fizermos o nosso trabalho, nós manteremos Rondônia livre de aftosa, esse reconhecimento internacional, e isso faz com que os produtos dos produtores rurais, a carne, o leite, subprodutos de seus animais, sejam valorizados e a sociedade como um todo ganhe com isso. Agora, Murilo, bem falado dessa questão, nós estamos aí na 46ª, então, etapa de vacinação. No ano passado, houve-se um boato de que essa vacinação poderia ser a última. Existe aí um detalhe, realmente pode ser ou não? Não. Nós teremos dessa campanha de vacinação contra a fitose, a 46ª etapa de vacinação, e teremos a 47ª que sairá em outubro. Isso é fato, isso foi definido recentemente. Nós teremos essas duas campanhas. O transcorrer dos trabalhos das campanhas, se os índices vacinais realmente forem consolidados, e a Agência Daron, ela passar por mudanças estruturais, concurso público, facilidade de acesso à informação do produtor rural, a emissão de GTAs, de consulta de saldo do rebanho, e nós intensificarmos ações, principalmente de controle e fiscalização de trânsito de bovinos, é possível que nós demos num futuro próximo, nós demos um passo de não mais vacinarmos contra a fitosa, objetivando o quê? Para que nós não exportemos só para 40 países, mas para que nós possamos vender nossa carne, leite e subprodutos para mais países e assim valorizar o produto rondoniense. Só que tem que ser uma decisão tomada com segurança e com o entendimento da sociedade rondoniense como um todo, sendo pecuaristas ou não. O que nós temos de concreto é 46ª etapa de vacinação, todos os bovinos e búfalos de todas as idades devem ser vacinados contra a fitosa e a vacinação deve ser feita até o dia 15 de maio e a comunicação do rebanho pode ser feita até o dia 22 de maio. É importante o produtor estar presente e nos auxiliar para manter essa doença erradicada de nosso estado. E já começa neste sábado mais uma edição do Festival de Flores de Olambra aqui na cidade de Ariquemes. Hoje aqui no estúdio está o nosso amigo Caleb, que veio fazer um convite aí aos nossos telespectadores. Caleb, já é sábado, como é que estão as expectativas e os preparativos para o evento? Contagem regressiva para acontecer o evento, faltam 3 dias. E estamos com a expectativa de público grande, casa cheia, né? Movimento, sempre quando tivemos os outros eventos, foi bem intenso, a participação da cidade sempre foi muito boa. E esse ano, claro, estamos esperando que mais uma vez aconteça com grande sucesso. Dia 20 agora, então, inicia a Feira das Flores de Olambra, 11ª edição, já faz parte do nosso calendário cultural aqui da cidade, faz parte da cultura de Ariquemes, faz parte da tradição da nossa cidade. Todo ano acontece, nós estamos organizando mais uma vez para esse ano ser sucesso. Então são 8 dias de evento aí, do dia 20 até o dia 28, todos os dias das 9 da manhã até as 9 da noite, estará acontecendo a Feira das Flores de Olambra. Mais de 200 espécies de plantas, flores, plantas ornamentais, orquídeas, coqueiros, todos os tipos de plantas aí. Então já vamos organizando o jardim aí, deixando os espaços mais ajeitados, para poder aproveitar aí as promoções, as compras aí da Feira das Flores de Olambra, da 11ª edição. Caleb, muito obrigada então pela sua participação. E então começa já neste sábado a Feira das Flores de Olambra. Acompanhe o VT. E hoje, quinta-feira, temos Momento Econômico. Linhares Aragão entrevista aí o novo diretor do IFRO, Enio Gomes, e eles vão falar um pouco sobre produtos regionais. Então vamos conferir agora mais uma edição do quadro Momento Econômico. Vem aí, de 20 a 28 de abril, ao lado da Feira Municipal, a 11ª edição da Feira das Flores de Olambra, em Ariquemes. Vendas de flores e plantas ornamentais, exposição e venda de artesanatos, apresentações culturais, distribuição gratuita de mudas regionais, preços acessíveis, entrada franca. Apoio Rádio Transamérica, Hospital Carlos Chagas, Rondomotos, Churrascaria Ariquemes e Pamonharia Delícia de Milho. Realização UDV. Prezados telespectadores da TV Alamanda, SBT, empreendedores, empresários, produtores rurais, a população de Ariquemes e da nossa região do Vale do Jamari. O assunto de hoje é muito importante, é o alimento que levamos à mesa. Vamos falar dos nossos produtos regionais, da nossa produção agropecuária, piscicultura de modo geral, e de todos os alimentos. E não tem melhor pessoa aqui para falar sobre isso
do que o Enio, Dr. Enio Gomes, diretor do Infro. Enos, as suas considerações iniciais. Linhares, a gente agradece o espaço, o Instituto Federal de Rondônia, e é o momento oportuno de trabalhar sobre a questão da agricultura, da piscicultura, que se envolve a questão do momento econômico e se envolve recursos que vêm para a nossa região. Então a gente agradece o espaço para estar discutindo sobre o referido tema. Esse nosso programa de hoje é a continuação do programa anterior. Por falta de espaço, esse programa será apresentado em 2 ou 3 apresentações futuras. É muito importante. Eu peço a todos a atenção de vocês, porque no final desse programa tem um assunto importantíssimo e vital para nós, que é o meio ambiente. Inicialmente, começando, Enos, nós temos a Infro, ela tem uma gama de cursos. Você falou na entrevista anterior que as escolhas dos alunos é feita por edital e não por indicação. Agora eu te pergunto, a Infro, ela tem assim algum projeto pontual para aqueles filhos de produtores rurais que estão lá em sua gleba, em sua fazenda, e que seria importante que a gente orientasse eles de uma maneira técnica mais adequada para lidar no campo? Linhares, esse é um tema pertinente, né? Tanto que os cursos de início são voltados para a comunidade de Ariquemes e externo também. Os cursos, por exemplo, agropecuária, ele já tem uma roupagem, um projeto já voltado para filho de agricultor, para a comunidade que trabalha nesses setores, né? A forma de seleção desses alunos se dá através do edital, realmente, e lá tem um sistema de cotas, que também tem a oportunizar esses agricultores, né? Os filhos dele, os agricultores em si. Também ele é um edital público, né? A gente segue as normas do Tribunal de Contas, a questão do Ministério Público, então tem uns órgãos reguladores que determinam de como isso tem que seguir, né? E isso segue também essa tendência, né? Dos cursos, por exemplo, a agropecuária, ele é um curso voltado para esse setor agropecuário. A piscicultura, que é o curso que nós temos lá, que é a aquicultura, né? Também ele dá essas ênfases também, né? Então a gente tenta tanto pegar o homem urbano como o homem rural também, né? Foi uma grande satisfação tê-lo aqui com a gente. Olha, essas coisas, assim, eu vi e eu sinto que nós poderíamos melhorar para a gente realmente oferecer ao nosso povo melhores condições de vida. E sou muito grato à sua explanação aqui. Suas considerações finais, por favor. Bom, Linhares, e a TV Alamanda, a SBT, a gente quer agradecer o espaço, que esse é o momento de discussão, é o momento de alertar a população, né, que de vez em quando a gente fica sentado, acomodado. Esse é o momento da gente levar a notícia ao telespectador, mostrar a realidade do como funciona. E o Campus Ariquemes, aqui a 13 quilômetros do centro da cidade, está disponível para receber os agricultores, os produtores, e estamos lá, né? Nós temos a tecnologia, nós somos Instituto Federal de Ciência e Tecnologia e Educação. Tá? Então, assim, o nosso campus ele é preparado para a piscicultura, para a agricultura, ele tem a parte da educação, ele tem a parte da informática, e estamos lá. A gente sempre comenta, o IFRA é do povo, o IFRA é nosso, e estamos à disposição. Ok, muito obrigado, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, já voltamos. Estamos de volta, vamos agora para as notícias policiais da cidade de Ariquemes, da região do Vale do Jamari, do estado de Rondônia. Está na hora do comando policial.
aqui no município de Ariquemes, a polícia recuperou aí um foragido da Justiça da cidade de Porto Velho. O repórter J. Santos traz pra gente mais detalhes. Olha, uma equipe de patrulhamento do Giro, aqui do município de Ariquemes, fazendo um patrulhamento aqui pela Avenida Tabapuã, no setor 3, eles acabaram abordando um cidadão e, ao ser indagado sobre a sua documentação, o rapaz acabou ficando nervoso e passou nomes aí que não condiziam. Os policiais resolveram fazer uma investigação mais minuciosa e acabaram descobrindo que o mesmo tem um mandado de prisão em aberto pelo município de Porto Velho. Nós conversamos com o rapaz, que se demonstrou estar bem nervoso com toda essa situação. Mas a partir de agora, quem decide o que acontece com ele é a Justiça. Tanto que ele está aqui na Unisp e será apresentado agora o delegado plantonista. Tudo bem, a gente vai conversar com o rapaz agora. Como é que foi essa situação? Você estava andando, o pessoal parou você? Eu tava andando aqui na cidade, procurando emprego, entendeu? Aí... Essa passagem aí, pelo quê? Você é foragido? Não. Só foi hoje. Você acabou de informar que cometeu um crime de roubo na capital Porto Velho. Porto Velho não, já faz mais, fazia ano agora. Você chegou a cumprir pena no presídio? Já cumpri pena, uns 6 meses quase. Quanto tempo você está aqui em Ariquemes? Como é que você chegou aqui em Ariquemes? Mano, quase uma semana. Uma semana que você veio pra cá. Veio de carona pra cá? Como é que foi? Eu vim de táxi. Agora, no momento, o pessoal da equipe do Giro abordaram você, qual foi a tua reação? A minha reação só me perguntaram o nome, eu falei o nome, entendeu? Aí perguntaram o endereço onde eu morava, eu falei o endereço. Foi o meu nome, eles me conhecem por aquele nome, entendeu? Qual é a sua idade? 24 anos. A partir de agora, o que você acha? O que acontece essa situação toda aí? Mas eu não sei, o que eu posso saber é que eles podem me dizer aí se eu tô liberto ou solto ou não, entendeu? Que eu posso sair. Fora esse mandado em aberto aí, você tinha cometido outro crime? Não crime, só o crime que eu fiz, mas faz tempo, faz anos. A Justiça decidiu, você vai cumprir? Cumprir, se for o caso, você saber de alguma coisa minha que eu tiver, né? E nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem o quadro Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta, vamos conferir agora mais uma edição do quadro Cidadania. Hoje a entrevista é com a advogada doutora Rejane Griel e elas vão falar pra gente sobre Previdência Social. Vamos acompanhar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, o quadro que tem como objetivo aproximar você, cidadão, do conhecimento dos seus direitos. Hoje, aqui nos nossos estúdios, nós estamos recebendo a doutora Rejane Griel, ela que é advogada especialista no direito do trabalho e direito previdenciário. Doutora Rejane, seja muito bem-vinda ao Cidadania. Muito obrigada, uma honra, um prazer estar aqui para a gente trocar umas ideias. Muito bem, então a gente já começa perguntando uma dúvida que tem chegado muito aqui no Cidadania. Doutora Rejane, dá para falar um pouquinho ainda, um pouquinho precipitado, mas dá para falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência Social? Então, essa é uma matéria em pauta, uma matéria que está bastante discutida, afinal de contas nós temos aí, o que nós temos visto na mídia é a discussão a respeito da proposta do Executivo, que foi enviada para o Legislativo. Então, essa discussão toda que nós temos assistido, ela se limita à proposta do Executivo, não está aprovado 100%. Nós ainda vamos passar aí por um período do Congresso Nacional, que vai analisar aquela proposta. Então,
é preciso esperar um pouco, né? Porque nós acreditamos, os especialistas acreditam bastante que haverão mudanças nessa redação do Executivo. Entendi. Então precisa realmente tomar um pouquinho mais de cuidado. Às vezes tem até notícias no meio que nem vai ser dessa forma que vai realmente ser aprovado, então precisa realmente aguardar um pouco. Por exemplo, né, o benefício assistencial, o LOAS, pela proposta que foi apresentada pelo Executivo, há uma mudança significativa, que ele começaria com o valor de meio salário mínimo. E nós já assistimos, já ouvimos alguns debates de que o Legislativo vai tentar mudar isso, porque o LOAS ele representa o mínimo para a sobrevivência. O LOAS é um benefício assistencial, né? Então ele é um amparo social, ele não está no rol dos benefícios previdenciários, mas ele significa um mínimo, né, para a dignidade da pessoa humana. Então, esse é um dos assuntos que acreditamos que não vai passar da forma como está proposta. Ou seja, por enquanto, são especulações e discussões sobre aquilo que o Executivo está apresentando. Lembrando, importante o cidadão saber que a reforma previdenciária ela já vem sendo discutida há muitos anos. Já nos governos anteriores, a reforma previdenciária já vinha sendo apresentada como uma necessidade. Então, a reforma previdenciária ela não é uma proposta do governo que entrou, do governo federal que entrou. É uma proposta que já vem há muitos anos e que agora, então, chegou o momento de que precisa ser analisada realmente, porque a nossa previdência precisa de algumas mudanças. Sim. Doutora Rejane, você que é especialista em direito previdenciário, a gente vai aproveitar então já para falar um pouquinho, você já começou comentando sobre o que é o LOAS, mas quem realmente pode ser alcançado por esse benefício? Que não é um benefício, explica para a gente direitinho. Isso, nós chamamos de LOAS e acabamos chamando de um benefício assistencial, um benefício de amparo social, é um benefício que ele é destinado para pessoas portadoras de deficiência ou idosos com renda que não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Esses são requisitos básicos. Lógico que tem todo um trâmite, toda uma análise social, né? A pessoa faz esse requerimento junto à Previdência, ele tem que também passar pelo CRAS para ele ser classificado como uma pessoa de baixa renda. Então, existe ali uns requisitos. Essa pessoa, normalmente, ele não é um contribuinte da Previdência. Ele não contribui mensalmente, mas ele está classificado dentro ali da categoria de portadores de deficiência que não conseguem trabalhar, não tem uma condição de trabalho, e idosos. Então, fica dentro desses requisitos básicos. E aí agora existem os benefícios, um rol de benefícios que as pessoas também passam a ter direitos, mas aí são outros requisitos. Sim. Então vamos começar aqui, a gente já começou pelo LOAS, mas vamos continuar falando um pouquinho sobre uma dúvida bem recorrente, que é essa questão de diferenciação entre o auxílio-doença e o auxílio acidentário. Tem bastante confusão e a gente precisa saber qual é essa diferença. Conta um pouquinho pra gente. Na Previdência, são dois benefícios tratados de maneira diferente. O auxílio-doença, que nós costumamos dizer auxílio-doença previdenciário, que ele é a espécie 31, que lá perante a Previdência. O auxílio-doença previdenciário é aquele benefício destinado para aquelas pessoas que, de repente, elas adquirem alguma doença que não está relacionado a acidente do trabalho ou não está relacionada a uma doença adquirida no trabalho, que nós chamamos de doença ocupacional. Então, digamos lá, a pessoa é contribuinte previdenciário, contribui mensalmente, e ele fica doente por alguma razão. Deu lá um problema, né, alguma patologia qualquer que não seja relacionado a acidente. Então, ela vai pleitear o auxílio-doença. Esse auxílio-doença, ele entra como auxílio-doença previdenciário. O auxílio-doença acidentário, como o próprio nome já dá a indicação, ele é proveniente daquela necessidade que o cidadão segurado do INSS tem de se afastar do trabalho, mas essa necessidade de afastamento foi decorrente de um acidente.
Então, vamos lá falar dos acidentes. Pode ser um acidente do trabalho, está lá no trabalho, acontece um acidente, ele tem que se afastar acima, é importante lembrar que esse afastamento tem que ser acima de 15 dias, então tem que ser laudado, o médico vai dizer a necessidade de afastamento. Se esse afastamento for ultrapassar 15 dias, então, a partir daí ele passa a receber o benefício de auxílio-doença acidentário. Outra situação, se for reconhecida uma doença adquirida na empresa, um problema de saúde que for diagnosticado, que foi adquirido com a atividade laboral. A doença ocupacional, ela é equiparada a acidente do trabalho. Então, também daria direito ao auxílio-doença acidentário. Outra modalidade, a pessoa está a caminho do trabalho ou voltando do trabalho. No percurso de ida ou volta do trabalho, se ela sofreu um acidente, ela também passa a ter direito ao auxílio-doença acidentário. E aí são os principais, né? Poderia enumerar alguma outra coisa, mas vamos dizer assim, são os principais, as principais ocorrências que levam a pessoa a se afastar do trabalho, lembrando, desde que seja acima de 15 dias, e aí ela recebe essa espécie. Ótimo, doutora Rejane. A gente percebe que a doutora Rejane realmente é uma expert no assunto, né, nesse entendimento de direito previdenciário. Então, pensando um pouquinho nisso, doutora Rejane, pode ser pleiteado o benefício de uma forma errada? Realmente é importante procurar um profissional da área para entrar com essa ação, ou administrativamente mesmo que seja? Como que funciona isso? Fala um pouquinho pra gente. Catiane, a sua pergunta é muito relevante. Por quê? O benefício previdenciário, o segurado, ele vai pleitear perante a Previdência. Então, existe o número ali 135, que o segurado entra em contato com a Previdência. Existe o próprio site da Previdência, em que o segurado faz uma senha e acompanha seus benefícios ou faz requerimentos. Mas a gente sabe que às vezes é muito burocrático. Então, se o segurado decidir solicitar uma ajuda, uma assistência para fazer o pedido perante, que a gente chama de pedido do pedido administrativo, que é direto para a Previdência, se ele entender que ele precisa de um auxílio, nós recomendamos que essas pessoas procurem pessoas de confiança. Porque nós já nos deparamos na nossa região, né, a Polícia Federal deflagrou uma quadrilha que atuava fraudando o INSS e, infelizmente, muitas pessoas inocentes acabam que estão pagando um alto preço porque entregaram nas mãos de pessoas seus documentos, e essas pessoas utilizaram de forma ilícita e acabou gerando sérios problemas. Então, primeira recomendação, o cidadão não precisa, na parte administrativa, de assistência para fazer o seu pedido, mas muitos preferem e querem. Então, procura alguém, se for um advogado, procure um advogado que seja especialista, procure um advogado da sua confiança, sabe que ele mora aqui, que ele atua aqui, quem é ele. Te interrompendo um pouquinho, dá para poder questionar isso na própria OAB, aqui Com na certeza. subseção, perguntar quem são os advogados que trabalham nessa área, ou que estão aptos, não estão aí com nenhum problema, enfim, dá para perguntar? A princípio, isso? Sim. É bom lembrar que os advogados, eles têm a OAB que os fiscaliza. Então, se for para contratar uma assistência, contratem um advogado que tenha a OAB que o acompanha. E o advogado, ele tem que andar dentro da ética, ele tem que ter uma postura. Se ele não tiver uma postura ética, qualquer problema, ele só pode sofrer processos administrativos. Então, um profissional ético, ele preza pelo seu nome. Então, esse cidadão ele pode pesquisar, vai na própria OAB, conversa com outros advogados, conversa com familiares, mas a recomendação é que contrate alguém que realmente você confia. Continuando aqui, aproveitando um pouquinho do conhecimento da doutora Rejane, vamos falar um pouquinho sobre pensão por morte? Fala um pouquinho para a gente os principais aspectos deste benefício, do procedimento também para conseguir aí esse benefício. Então, a pensão por morte, quem tem direito? Digamos que o segurado, primeira coisa, é importante frisar
que para alguém ter direito à pensão por morte, a pessoa que deixou essa pensão, vamos colocar popularmente falando assim, ela era segurada, ela era contribuinte da Previdência. Então, ele era contribuinte da Previdência, esse cidadão, e vem a falecer. Se ele tem filhos menores, os filhos têm direito à pensão. Se ele tem esposa ou companheira que for reconhecida, né, legalmente reconhecida, também passa a ter direito. Digamos que tem filhos menores e tem esposa ou companheira. Essa pensão ela vai ser dividida entre os herdeiros, né? Então, os dependentes, vamos dizer mais técnico, né? Os dependentes desse cidadão que era segurado do INSS. Então, se ele for solteiro e os pais forem declarados dependentes, os pais podem vir a ter direito. Isso é bem mais difícil, né? Mas a gente tem casos judicialmente reconhecidos que, se os pais forem declarados como dependente, esse cidadão era contribuinte, morava com os pais e os pais dependiam da renda dele, os pais podem vir a ter direito à pensão por morte. Que bacana, mais conhecimentos aí trazidos pela doutora Rejane, são muitos benefícios, tem muita coisa que a gente poderia aqui falar, mas realmente o nosso tempo não nos permite, então eu só gostaria de agradecer a presença da doutora Rejane aqui no Cidadania, é um prazer tê-la aqui e eu espero que você esteja aqui com a gente durante muito tempo. Doutora Rejane, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e contribuir com a nossa sociedade. Parabéns pelo programa, né? O nome é muito sugestivo, Cidadania, então é importante que o cidadão busque conhecer os seus direitos, busque valer os seus direitos e para a gente fazer valer nós precisamos conhecer. Então, hoje é um canal que leva ao cidadão a informações de extrema importância. Esse assunto que nós estamos falando, que nós discutimos aqui, foram pinceladas, né? Logicamente, existem muitos outros detalhes a respeito, mas eu motivo aí o cidadão a procurar, né? Procure a própria Previdência, faça pesquisa, ligue no 135, procure profissionais éticos. 135 é o telefone? É o telefone da Previdência. Olha só, 135. A gente vai colocar aqui na tela, 135, telefone da Previdência Social. Para a pessoa tanto tirar dúvidas a respeito dos benefícios, até para requerer. E o próprio site da Previdência, que hoje ele é muito dinâmico, e o cidadão vai na Previdência, ele vai fazer uma senha provisória, entra no site da Previdência e faz uma senha definitiva, e por ali ele consegue consultar o extrato previdenciário dele, ele consegue fazer requerimento de benefícios. Então, assim, hoje o cidadão está bem amparado. A única coisa que ele tem que cuidar é onde ele coloca, para quem ele entrega os documentos dele, e que eu acho que é importante ter essa vigilância, esse cuidado para evitar problemas. Com certeza. Esse foi mais um Cidadania, agradecendo mais uma vez a doutora Rejane pela participação aqui no nosso quadro. Fiquem aí acompanhando toda a nossa programação e muito obrigado pelo carinho da audiência. Até mais. Muito obrigada aí a Catiane Malta pela entrevista com a doutora Rejane Griel. Semana que vem tem mais. E o Giro Cidade, então, desta terça-feira chegou ao fim. Obrigada a você aí de casa, a todos os nossos telespectadores que participaram com a gente. Te encontro amanhã, meio-dia, ao vivo. Aguarda aí pela sua participação amanhã, quarta-feira, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau!